quero comentar um pouco sobre o primeiro livro póstumo do professor Olavo de Carvalho, que é O Saber e o Enigma, Introdução ao Estudo dos Esoterismos. Esse livro ele foi preparado pelo professor Olavo, tá? Ele é uma transcrição de 2 cursos e alguns outros artigos e ensaios que eu vou comentar brevemente aqui, tá? Mas o professor Olavo ele revisou todas as transcrições, ele organizou todo o corpo do livro e aconteceu que ele adoeceu e tal e veio a falecer antes da publicação, mas o livro já estava todo pronto, né? Ele tinha até falado nas redes sociais que iria lançar e tal, e pouco tempo depois do seu falecimento, a Vídeo Editorial publicou o livro. Então, esse é o primeiro livro póstumo do professor Olavo de Carvalho. Muitos outros que estão saindo, né, estão sendo organizados por outras pessoas. Claro que é um trabalho excelente, né, mas estão sendo organizados por outras pessoas. Então, esse é o último livro que foi organizado diretamente pelo professor Olavo de Carvalho. Tá? Ele que reuniu seus escritos e deixou tudo pronto aqui. E antes de falar do livro, este acontecimento já é muito significativo, né? Pelo menos para mim, que estava estudando esses assuntos na época, né? Fiquei muito empolgado com a leitura desse livro, né? Eu vi nesse fato algo muito significativo, porque assim, as últimas palavras de uma pessoa muito querida, né, são extremamente importantes, né? Ficam gravadas no coração da gente, né? Quando a gente perde um ente querido e a gente se recorda das últimas palavras, do último encontro que a gente teve com aquela pessoa, né? Enfim, tudo isso fica muito marcado e é muito significativo. É só uma breve introdução para dizer quão importante é esse livro, tá? Além do conteúdo, né? Essas são, digamos que, as últimas palavras do professor Olavo para nós. E são extremamente importantes. São tão importantes que um dos cursos que foi transcrito, né, e foi publicado aqui, que é o curso Simbolismo e Ordem Cósmica, esse curso ele foi lançado, ele foi gravado em 2017. Então, se você se lembra, e se você conhece o Olavo de Carvalho, polemista, o Olavo de Carvalho, que comenta sobre política e tal, você sabe muito bem que 2017 e 2018 foram anos complicados para o Brasil, né, para a política do Brasil como um todo. E claro que o professor Olavo falou muito sobre o assunto nessa época. Tá? Só que quando ele começa o curso Simbolismo e Ordem Cósmica, não só na primeira aula, mas também numa live que ele fez de lançamento do curso, na live estava o Bernardo Kister, Roberto Malê e o Silvio Grimaldo. Essa live está disponível aí no YouTube, é só você colocar aí Simbolismo e Ordem Cósmica, Introdução ou alguma coisa do tipo, vai aparecer essa live. Tá? Ele fala, o próprio professor Olavo ele diz que, apesar de estarmos num período político importante para o Brasil, parece que ele vai fugir do assunto e falar de uma coisa nada a ver, que é simbolismo, né? Mas ele diz que, apesar dessa data, o tema que ele está tratando é de extrema importância. É muito mais importante do que a política. Então, claro, se o professor Olavo, consciente do que estava fazendo, deu mais atenção a esse tema do que à política do momento que estava bombando, né, a gente precisa, então, prestar um pouco de atenção também no que ele está tratando, certo? Não só no curso, como nesse livro. O conteúdo aqui não é tão denso, tá? O Jardim das Aflições é muito mais difícil, tá? Inteligência e Verdade também é mais difícil que esse. E esse só não é mais fácil do que a Dialética Simbólica e a Filosofia e seu Inverso, né? Que esses dois são mais fáceis do que este aqui, tá? Então este aqui está no meio desses 5 aí. Então esse livro, ele traz, como eu falei, alguns artigos. Ele já começa com notas sobre simbolismo e realidade. E aqui ele vai levantar a questão do símbolo. Porque muitas teorias, muitas
vertentes de estudos tratam do símbolo, só que eles não conseguem dar uma definição objetiva, eles não conseguem resolver o problema do símbolo, como a psicologia. A vertente psicológica que analisa o símbolo não resolve a questão, trata uma vertente do símbolo. Tá? E aí tem também os esotéricos, né? Os esotéricos, ocultistas e tal, que tratam de uma outra vertente do símbolo sem resolver o problema do símbolo. E o professor Olavo está levantando a questão. A gente precisa resolver o problema do símbolo, o que é símbolo de fato, ao invés de dizer do que o símbolo é símbolo, que é o que essas outras teorias fazem. A psicologia, os esoterismos, tá? Eles falam do que o símbolo é símbolo, certo? E começam a se utilizar de exemplos e significações para descrever símbolos e não dizer o que é de fato um símbolo. E aí, nesse grande ensaio, ele começa a colocar as bases para resolver essa questão. Tá? Claro, se você acompanha um pouco desse conteúdo, se você já ouviu falar de símbolo, você com certeza já escutou a definição de símbolo que o professor Olavo costumava repetir, que é da Suzanne Langer, que símbolo é uma matriz de intelecções. Tá? E o que isso quer dizer? Que é uma definição que precisa ser definida, precisa ser explicada. Né? A Suzanne Langer diz que símbolo é uma matriz de intelecções. E se é uma matriz, é uma sede de várias intelecções, de várias significações, né? Ela está dizendo que tudo é símbolo. Porque tudo, qualquer coisa, é uma sede em si, é o próprio ser, o próprio ente, de várias possibilidades de significado, de várias analogias que podem ser feitas com outros entes, com outros seres, certo? Tem acidentes que são análogos a outras coisas, né? Que eu posso fazer comparações, né? Modos de manifestação daquele símbolo, certo? Que podem facilitar a compreensão de outras verdades e por aí vai. Então, depois disso, vem a transcrição do simbolismo em ordem cósmica, tá? Já resolvendo inúmeros problemas, né, sobre o círculo de latência, capítulo 1, a natureza simbólica do conhecimento, o simbolismo natural, o simbolismo astrológico, heliocentrismo e o mundo moderno. Só aqui ele já consegue resolver a questão do símbolo. Quando ele fala do simbolismo natural, ele vai falar também da contemplação amorosa, que foi uma virada de chave para mim. Porque o que o professor Olavo está dizendo aqui? Que o símbolo, além de ser uma matriz de intelecções, ele é quem fala de si. Um grande erro de quem estuda simbólica, quem estuda simbolismo, é achar que o símbolo é aquilo que sai da sua própria cabeça. É achar que ela vai conseguir dar um significado para tudo, certo? Dizer que tudo é símbolo não significa que eu vou conseguir tirar um significado místico, um significado transcendente de todo e qualquer tipo de coisa. Então eu vou lá assistir um filme, né, e aí desse filme eu consigo tirar verdades filosóficas daquele filme. Às vezes tem, às vezes não. Tá? Apesar de ser um símbolo, nem sempre esse símbolo está falando de coisas grandiosas, né? Às vezes ele só está fazendo uma analogia, tá? Então, de onde é que eu consigo entender o significado do símbolo? Não é a partir daquilo que eu tenho na minha cabeça, é a partir daquilo que o próprio símbolo está falando de si. E aí ele faz a menção ao simbolismo astrológico. Por quê? A simbólica astrológica, não a questão da prática, ele ainda enfatiza isso. Ele não está falando da prática de astrologia. Não é para você sair por aí abrindo mapa, fazendo previsão, adivinhação, o raio que seja. Tá? Ele está falando da mecânica, certo? Como que a mecânica funciona. Porque o período medieval, a escolástica, os santos estudaram esse negócio. Tá? Então eles entendem como é que é a mecânica. São Paulo, ele fala que foi arrebatado até o terceiro céu. Isso é simbolismo astrológico. Tá? Então você pode até voltar aí no meu canal, né, ver um vídeo sobre a mulher vestida de sol. Lá eu falo um pouco sobre a mecânica, sobre a simbólica astrológica, tá? Na Sagrada Escritura. Então o professor Olavo ele diz isso, ele usa como exemplo o simbolismo astrológico porque ele serve para uma infinidade de coisas. Então, o modo da astrologia dar o significado aos seus símbolos parte da contemplação amorosa, que ele fala aqui no livro. Que é o seguinte, eu olho para o símbolo,
Eu olho para o ente, eu olho para aquele ser, né? Seja para um astro, uma estrela, um animal, uma planta, que seja. E eu tento ouvir, eu tento prestar atenção, eu vou contemplar aquele ente. E ele é que vai dar para mim o seu significado, certo? Um exemplo fácil da gente perceber é não só a Lua. Né? Tente olhar para a Lua, né? Identifique as fases da Lua e veja o que as várias fases da Lua causam em você. O que você consegue perceber ao olhar para a Lua? Quais são as emoções que são evocadas ao você parar uns minutos e ficar olhando para a Lua? Olhando para a Lua crescente no fim da tarde, olhando para a Lua cheia na noite alta, certo? Para a Lua nova no início da noite, a Lua minguante de manhã cedo, certo? Não é uma outra coisa, tente encontrar a estrela d'alva, a famosa estrela d'alva. Se você não sabe o que é, pelo amor de Deus, dá um Google aí, estrela d'alva, que é o planeta Vênus. E veja o que acontece também. O que você sente quando você olha para a estrela Vênus, para o planeta Vênus, que é a estrela d'alva. Quais são os sentimentos que são invocados? Então ele fala disso e fala do problema do heliocentrismo e do mundo moderno, porque não dá para tocar no assunto de astrologia sem tocar no dilema geocentrismo, heliocentrismo, que ainda não foi resolvido. Tá? Ele vai alertar justamente esse ponto, que ainda não foi resolvido. Mas o problema não é acreditar em uma teoria ou na outra. Tá? O problema não é esse. O problema é você perceber a realidade. Você ter uma contemplação amorosa de tudo que está ao seu redor. Não só na Terra, como no céu também. Tá? Então, independente se é a Terra que gira, se é o Sol que gira, não interessa pra gente. Não interessa. O que interessa é o que os meus olhos estão vendo. O que eu estou enxergando. E o que esse objeto que eu estou enxergando fala de si. Isso é a contemplação amorosa. É assim que a gente começa a entender os símbolos. Tá? É assim que a simbólica vai começar a acontecer. É isso que o professor Olavo está querendo dizer aqui. Tá? E aqui eu me recordo de uma frase que está na aula 29 do COF, uma frase que me marcou muito quando eu ouvi, desde a primeira vez que eu ouvi essa aula. Ele diz assim: perceber a realidade é mais importante do que compreendê-la. Então, é muito mais importante você prestar atenção no que está ao seu redor, no mundo que está ao seu redor, nos símbolos, nos animais, nas plantas, nos astros, etc., do que você dar a definição de tudo isso. Do que você criar uma teoria a partir de, sei lá, o que, forças que você também não sabe explicar, certo? Para dizer quem é que gira. Tá? Não interessa muito quem é que gira. Claro, não estou menosprezando a ciência com isso, né? Ela tem seu lugar. Né? Eu estou dizendo que para a finalidade do estudo de simbólica e para a compreensão da realidade é muito melhor você perceber do que você tentar compreender, do que você tentar definir. É isso que ele está dizendo. E é para isso que serve o estudo da simbólica astrológica. E ele vai dizer também que muito da fé caiu. A igreja perdeu muito em matéria de solidez do seu conhecimento, tá? Não a igreja em si, mas o número de fiéis, né? A solidez dos intelectuais cristãos católicos, certo? Foi se perdendo, foi se dissolvendo desde que começaram a impor o heliocentrismo e combater o geocentrismo. Não estou dizendo que o heliocentrismo é uma falácia e que é um problema. Não, o problema é a imposição dessa teoria contrária à outra, certo? Porque aí é o império da definição dos entes contra a percepção da realidade, certo? Então, o que deve acontecer? O que deve prevalecer? A percepção. O que eu vejo quando eu olho para o céu? Se eu sinto a Terra girando ou não, e se é ela que está girando de verdade, não interessa. O que interessa é o que eu estou percebendo. Aí depois a ciência pode vir e explicar para a gente: não, você não sente, você está vendo o Sol girando e tal, mas existe aqui uma definição, uma pesquisa científica que prova não sei o que lá das quantas, tudo bem.
Pode ter, mas você não pode jogar fora a sua percepção. Porque é através da sua percepção que você vai compreendendo melhor a realidade. Até para compreender a teoria que está sendo desenvolvida, tá? Né? Que detalhe, ainda não existe uma definição de que o geocentrismo está errado e o heliocentrismo está certo. Porque até para as navegações e para o lançamento de coisas no espaço, os objetos espaciais que são lançados, eles tomam como base o geocentrismo para se nortear no espaço e para se nortear também nas navegações, né? Para se nortear no mundo, nos mares. Tá? Eles precisam ainda dessa teoria para conduzirem suas viagens. Tá? Então, por isso, ainda não há uma definição. Continuando, na terceira parte do livro, ele faz a transcrição do curso Esoterismo e o Esoterismo na História e Hoje em Dia. Certo? Esse curso ele foi gravado, tem aqui também, em 2018. Então, o Simbolismo e Ordem Cósmica foi gravado em 2017 e o Esoterismo na História Hoje em Dia foi gravado em 2018. Os dois cursos no auge da confusão da política do Brasil. É lógico que o professor Olavo está apontando para a gente coisas superiores, certo? Ensinamentos superiores, verdades superiores, coisas que a gente precisa de fato prestar atenção para compreender, certo? E desse curso sobre o esoterismo, ele vai fazer a definição de exoterismo com X e esoterismo com S, tá? Para falar das teorias ocultistas. E vai falar também do processo de conversão dele, que eu achei belíssimo. O último capítulo dessa parte é De Volta à Igreja, um depoimento. É o capítulo inteiro sobre como que ele, Olavo de Carvalho, né, se perdeu, porque ele nasceu cristão, digamos assim, se perdeu no meio do caminho. Né, e detalhe, ele se perdeu no meio do caminho porque ele tinha questionamentos acerca de verdades, de coisas complicadas, né? Ele já era uma mente brilhante desde sempre, né? E ele foi buscar na igreja, nos padres, as respostas para esses questionamentos e, infelizmente, não encontrou. Não tinham padres estudiosos para dar as respostas para ele. E ele não fala nem sequer de padres da teologia da libertação, ainda não é isso. Ele está falando que na época ele encontrou muito padre moralista. Muito padre moralista. Então não é só a teologia da libertação que prejudica a igreja, mas o moralismo excessivo também. Então ele encontrou só padres moralistas e ele falou, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero. E aí foi procurar respostas em outras religiosidades, em outras doutrinas acerca do transcendente. E aí foi parar no Islã. Ele foi membro de uma tarika, a tarika do Shuon. Foi lá onde ele se aprofundou nesse conhecimento. E aí ele continua falando no depoimento como que ele saiu de lá, certo? E voltou para a Igreja Católica. Ele se converteu à Igreja Católica e retornou, né? De volta à Igreja Católica. Esse é o título do capítulo. Então é belíssimo, o relato dele é belíssimo, tá? E antes disso, dentro aqui da parte do esoterismo, ele vai falar das verdades que fizeram ele se converter. Que ele fala da questão dos sacramentos, que os sacramentos, os 7 sacramentos, eles são iniciáticos, né? Definição que está aqui, está sendo explicado aqui também, certo? Esse negócio de iniciação, esoterismo, está tudo explicado aqui, tá? Então, os sacramentos eles são iniciáticos, mas eles não são esotéricos. Cristo ele rasgou o véu do templo e com isso ele rasgou, não há mais esoterismo, não há mais conhecimento oculto no cristianismo, né? Jesus Cristo revelou tudo a todos, basta você procurar, basta você buscar, certo? E aí você será iniciado no corpo místico de Cristo, que é a igreja, certo? E a você será revelado esses mistérios, tá? Que não são lá tão misteriosos assim, não são tão ocultos assim, tá? Que Cristo se deu, né? E ele fala, né, um foco especial na Eucaristia, e fala também da questão dos milagres, tá? Que milagre não é aquilo que contraria as forças da natureza, tá? Milagre é algo de extraordinário que acontece de uma forma extraordinária, certo?
não quebra a regra da natureza, né? A gente não conhece todas as regras da natureza para a gente dizer que aquela regra foi quebrada, né? Tem coisas que a ciência está descobrindo até hoje. A quarta parte é um ensaio As Garras da Esfinge, René Guénon e a Islamização do Ocidente, onde ele fala sobre não só coisas que ele conheceu através de estudos dessas obras, mas de coisas que ele viveu, de coisas que ele viu com os próprios olhos, que ele escutou com os próprios ouvidos, certo? Que ele presenciou, tá? Então tem muitos relatos pessoais aqui e coisas que, segundo o próprio professor Olavo de Carvalho, vocês não vão encontrar em lugar algum, tá? Vocês não vão encontrar. E aí o final tem como apêndice 4 textos muito importantes também para uma antropologia filosófica: Influências Discretas, A Igreja Humilhada e Arte Sacra e Estupidez Profana. Esses dois últimos, ele comenta em algumas aulas do COF. Eu não me lembro agora se esse último, Arte Sacra e Estupidez Profana, foi comentado na aula 44, alguma coisa assim, é lá no começo, né? Tem um comentário sobre este texto. E A Igreja Humilhada é comentada em 4 aulas. Ele demora 4 aulas para comentar esse texto. Aula 300, 301, 302 e 303. Aulas fantásticas que vão ajudar aí também na compreensão dos textos daqui do livro, tá? E do próprio tema do símbolo. Tá? Já fica aí também como dica, certo? Como aproveitamento de leitura. Os cursos, porque a leitura do livro não dispensa você de assistir os cursos, tá? Simbolismo e Ordem Cósmica e Esoterismo, um complementa o outro, certo? E também essas aulas do COF aí que eu comentei, tá? Que é onde o professor Olavo ele lê o texto, certo? Escrito por ele, e comenta na aula, ele explica melhor na aula. Então isso vai ajudar porque quem não está habituado ao assunto vai se deparar com inúmeras referências aqui que não estão na ponta da língua do professor Olavo o tempo todo. Então, em centenas de vídeos recortados que estão no YouTube, nenhum deles tem nomes que estão aqui, né, de autores, de escritores que estão aqui nesse livro. Então, muitas referências a gente vai acabar passando batido numa primeira leitura, certo? Então, por isso que essas aulas são importantes para fazer você se familiarizar com esses autores que são mencionados pelo professor Olavo aqui no livro. Então, era isso que eu tinha para comentar com vocês. Adquiram o livro, tá? O Saber e o Enigma, do professor Olavo de Carvalho, porque é o seu testamento para nós, tá certo? E para você que estava esperando o vídeo sobre o Homem Eterno de Chesterton, eu fiz uma pequena alteração, porque eu achei melhor juntar o capítulo 2 com o capítulo 3. Se não, eu ia fazer um vídeo mais do mesmo, né, do capítulo 1. Que tem muitas coisas que o Chesterton ele só descreve melhor, ele só começa a desenvolver o raciocínio do capítulo 1 no capítulo 2. Então eu vou juntar o 2 ao 3, certo? E vou fazer o vídeo depois, tá bom? Então era isso, um abraço e até lá, até o próximo vídeo.